Que a gente possa, então, agora baixar nossas cabeças e orar por esse momento de pregação agora. Possamos orar. Pai amado, eu quero chegar em Tua presença e te pedir agora pelo aulaor, que Tu possas abençoar o Teu servo e que o Teu servo fale as Tuas palavras, Pai. Que Tu possas nos instruir, Senhor, por meio do aulaor. Que, de fato, Tu fales conosco aquilo que Tu tens incomodado o aulaor, Senhor, essa semana. E que, de fato, saímos daqui encorajados e exortados, Pai. Que nossos corações se aquietem e que possamos, de fato, ouvir a Tua palavra, Senhor. Também abençoe as crianças que vão ter o seu culto agora, Senhor, que também elas ouçam a Tua palavra, que elas entendam quem o Senhor é, Pai. E que nós te pedimos em tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos. Guilherme, impressão minha ou você quis dizer que a palavra de Deus estava me incomodando durante a semana? Nós entendemos o que você quis dizer. É uma alegria estar com vocês. Principalmente depois de algumas semanas que não conseguimos vir. Eu, Samantha ainda está em casa com o Davi. Mas o fato de mim estar aqui é por causa da graça de Deus. Ele tem sido bondoso com nossa família e muitos de vocês sabem o que aconteceu em relação ao Davi, a saúde dele, como ele estava sofrendo e de fato a gente ficou temeroso, ficamos com medo por causa da segurança dele. Então eu, Samuel e a Thalita virmos é porque Deus permitiu isso de fato. E a alegria estar junto com vocês novamente e com certeza vai ser uma alegria ver a Samantha e o Davizinho podendo vir juntos. Isso espero que aconteça logo. E durante esses dias foi especial ver o carinho, o amor, o companheirismo, a compaixão que os irmãos demonstraram conosco. Orando, assim, batalhando ao nosso lado por esses dias. Sei que nós não fomos os únicos que sofremos, que passamos por desafios. Igreja é muito especial por isso. Porque nós temos a certeza que não estamos passando por batalhas sozinhos. Isso, em certa medida, aquilo que eu falei algum tempo atrás em Tiago 2:8, quando de fato a gente obedece à lei do reino e está buscando agradar ao Senhor, nisso que a gente encontra na Escritura, que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu vi isso. Eu vi pessoas demonstrando seu amor, seu companheirismo, meio que acontece. Tem muita relação com esse versículo que nós vamos ver logo mais. E essa é uma forma de nós obedecermos ao Senhor. Agirmos dessa forma, uns com os outros, demonstrarmos esse amor uns pelos outros, não o contrário, que às vezes acontece. Sempre deveria ser assim em nossa igreja. Não apenas Tiago, mas João, ele fala bastante sobre esse tema, sobre o amor uns pelos outros. Um versículo que é muito conhecido, nisso conhecemos o amor que Jesus Cristo deu a vida por nós e por isso nós devemos amar nossos irmãos. Ele está em meio a um contexto que fala várias outras vezes este mesmo tema. Abra lá junto comigo, 1 João 3, do 11 até o 24. São vários versículos, a gente não vai ler todos, mas eu vou destacar algumas menções que a gente vê sobre como devemos amar, como devemos seguir aquilo que Tiago fala sobre a lei régia, a lei que nos guia, que é uma lei suprema. 1 João 3, no versículo 11 diz, estou usando a NVI aqui, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. E logo depois ele fala o que é. Isso deveria ser natural para nós.
É isso que deveria agir e nos motivar a demonstrar isso uns pelos outros, como igreja, como cristãos. No versículo 13, ele fala que algo que não deve nos surpreender se acontece. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O ódio é comum. Para o mundo, fora daqui. Conosco, por causa de quem nós somos. Isso é normal. Ele, de forma alguma, está dizendo que o ódio é normal. Se nós podemos viver isso ou vivenciar isso dentro da igreja, nunca. Porque ele continua, versículo 14, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, pertence à morte. Permanece na morte. Versículo 16, tão conhecido, nisso conhecemos o amor que Jesus Cristo deu vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. No 19, ele continua com o mesmo tema, abordando da mesma forma. Assim sabemos que somos da verdade. É assim que nós temos a certeza que vocês podem verificar. Esse age dessa forma porque Cristo mudou a vida dele, porque Cristo demonstrou esse amor. Versículo 24, para encerrar. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele quer deixar claro, assim, essa marca do cristão, do amor, da relação, que nós reconhecemos esse amor de Deus por nós, é viver isso uns pelos outros. É agir conforme isso. Amar é uma opção para nós crentes? Para nós cristãos? Não é. É uma obrigação. Hoje de manhã eu falei a respeito do perdão, de resolver conflitos e como perdoar aqueles. E falei lá para o Caí como isso faz parte da nossa identidade. Assim como nós temos a certeza que Deus nos perdoou, é da mesma forma que nós devemos perdoar. Não é uma opção, é um dever, é uma obrigação que nós temos. O amar é da mesma forma. É inadmissível um cristão se dizer cristão, dizer que conhece o amor de Cristo e não demonstrar esse amor. Isso é visível na nossa igreja? E eu fico pensando às vezes nisso, né? Porque, bom, e eu tenho que ter um cuidado nisso, porque às vezes alguém pode vir de fora, ver eu no púlpito e ver como eu demonstro sempre amor pelo Wellington aqui. Eu sempre pego no pé dele, pego às vezes algumas coisas e faço brincadeiras. E é por ódio, por indignação, por raiva que eu faço isso? Essas brincadeiras só fazem sentido na medida do pressuposto que ele tenha certeza, que todos tenham certeza que eu amo ele, que eu amo cada um que está aqui. Assim eu posso fazer uma brincadeira. Assim eu posso pegar no pé de alguém. Que independente de um pequeno detalhe, eu tenho a certeza desse amor. E se essas palavras aparentemente grosseiras não forem apenas por brincadeira, mas forem por um rancor no coração? Será que algumas igrejas passam por isso? Será que o Tiago estava preocupado que alguns não iam seguir essa lei régia e demonstrar esse amor? Eu acredito que sim. Ele fala de um discurso sobre esse amor tantas vezes, de maneira que se complementa à medida do seu livro, à medida que ele trabalha no coração dessas pessoas. Eu mencionei o capítulo 2, versículo 8, mas o capítulo 3 menciona como usar a nossa língua pode ser tão perigoso, porque pode fazer justamente o oposto.
causar intrigas, brigas, dificuldades, problemas nos relacionamentos. Como é dura a palavra que ele usa, as palavras que ele usa no versículo 3, no capítulo 3, versículo 6. Tiago 3. Agora pode ir lá junto comigo que a gente vai agora seguir no livro de Tiago. Tiago capítulo 3, 6. Olha como as nossas palavras podem, ao invés de demonstrar amor, fazer o contrário. 3,6 diz o seguinte: assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Versículo 8, a língua, porém, ninguém pode domar, é um mal incontrolável, um veneno mortífero. Envenena relacionamentos, envenena amizades, se nós não usamos da forma adequada as nossas palavras, a nossa boca. E nós devemos estar atentos a isso. Se continuar no mesmo capítulo, versículo 14 a 16 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Nós já chegamos nesse ponto, já passamos por isso, e vimos como essa questão tem muita relação com nossos relacionamentos da igreja, que era o que ele estava abordando. Versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Percebem que Tiago quer ajudar a igreja a estar atento de como os relacionamentos, como nós uns com os outros, demonstrar amor é muito importante. Usar a nossa língua de uma forma adequada para não machucar as pessoas, para edificarmos aqueles que estão próximos de nós. Temos que ter esse cuidado. De que o problema de um coração que não busca agradar ao Senhor, mas que retém essa inveja amarga, essa ambição egoísta, que esse tipo de sabedoria não vem do Senhor, não provém dele. Mas vem de onde? Isso se assemelha muito com as atitudes, com as ações dos demônios, de Satanás, que tem prazer em ver essas brigas na igreja. Então, a atenção a isso se torna constante. Chega no capítulo 4, que nós vamos chegar no texto que vamos abordar hoje. Estamos quase lá. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam entre vocês? Os problemas já se instauraram na igreja. Eles já estão com problemas de relacionamento, com brigas, não usaram bem a língua deles, o coração deles já tinha essa inveja, essa amargura, e não devia ser assim. E isso estava causando dificuldades, por a falta de atenção deles, pela falta de cuidado. Isso não deve chegar até nós como igreja. Então, finalmente, chegamos no texto de hoje, onde, de novo, traz sobre nossos relacionamentos. Uma coisa que nós não devemos fazer e não devemos agir dessa forma. Versículos 11 e 12. Diz o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Confronto de Tiago em relação à maneira de responder da igreja é constante e contínua. E ele quer que a igreja reflita sobre isso. Como eles têm lidado, como nós temos agido, como as nossas palavras têm sido usadas. E depois de todo esse discurso, nós reconhecemos que a lei régia, que a lei que nos guia, que já mencionado por Jesus antes, que toda lei se baseia em
amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo, isso já não vem de agora, mas lá a questão de amar ao próximo como a si mesmo, lá de Levíticos. E eles abordam isso novamente, relembrando a igreja da importância disso e não abandonar essa verdade. É isso que tem guiado as nossas ações? Ou a gente tem caído no risco, no perigo de falar mal daqueles que estão próximos de nós? A gente não nota isso claramente aqui, mas a ideia que eles estão trazendo não é apenas de criticar alguém. Quando ele fala, irmãos, não falem mal um dos outros, não é a questão de uma confrontação piedosa, que você confronta a pessoa em um pecado, mas é a ideia de difamar, de ofender, de caluniar. E nisso você pode ver que tem uma relação não clara, mas no versículo 7 diz o seguinte, coloca aqui na tela que eu quero ver com vocês. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A palavra diabo aqui, sim, se refere a Satanás. Mas em grego, tem outro significado, que é difamador. Tanto no versículo 11, fala que a gente deve se submeter ao Senhor, assim como aqui nos fala a respeito disso, de nos submeter à lei do Senhor, e a gente não faz isso quando ofende os outros. E a gente deve resistir ao diabo, resistir àquele que é marcado pela difamação. Essa mesma palavra, agora vista na ação de pessoas. Isso não deve ser assim conosco. Portanto, ele deixa muito claro para os seus leitores como eles devem agir, que lei eles devem seguir e como eles devem, a quem eles devem se submeter. Notem que o próprio Satanás, ele pecou contra o Senhor por querer glória para si mesmo. Não glória ao Senhor, ele queria ser glorificado acima do Senhor. Ele se considerou superior a tudo que Deus criou. Ele se considerou superior à palavra de Deus e ao próprio Deus. Agora, Tiago, ele nos deixa muito claro que nós podemos ter a mesma atitude dele se nós apenas falarmos mal e tivermos essa atitude com os nossos irmãos. A gente vai ver que agir dessa forma faz com que nós nos consideremos superiores ao nosso irmão, superiores à lei régia, à palavra de Deus, e superiores ao próprio Deus. Antes disso, eu quero orar. Senhor, eu quero pedir pela tua igreja, quero pedir pela minha vida, pela forma que nós vivemos. Eu sei que tantas vezes nós corremos o risco de sermos influenciados pelo ódio que vem do mundo, pela influência de Satanás. Nos ajude a viver conforme aquilo que o Senhor nos pede, nos ordena. Olha, eu tenho certeza que uma igreja que demonstra amor da forma que o Senhor quer, ela não só é marcada por isso, como ela impacta pessoas com isso. Nos ajude a viver conforme a tua verdade, conforme a tua palavra. Por mais que seja difícil. E que em meio a essa pregação, em meio à tua palavra, a gente possa seguir isso e obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira verdade que nós encontramos é que nós nos consideramos superiores ao nosso irmão quando nós o falamos mal um dos outros.
ele começa no versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Na medida que nós deveríamos considerar o nosso próximo tão importante quanto nós mesmos, nós acabamos fazendo o contrário. Acabamos nos colocando como superiores a eles. Aqui é tratado alguém que fala mal de outra pessoa, que calunia alguém próximo, que fala mal sem motivo, que não trata o outro como alguém querido e precioso. E de novo, quero lembrá-los que isso não é referente a confrontar alguém do pecado. Ainda hoje de manhã, quando falamos sobre perdão, nós abordamos o texto de Mateus capítulo 18, onde nos traz de que nós devemos ir até o nosso irmão e resolver os conflitos. E lá a gente encontra diretrizes para a igreja tratar o problema do pecado. E isso deve ser feito, primeiramente, você indo direto para ele e tratando com ele. Se ele falhou, converse com ele, resolva. Não é disso que Tiago está falando. Até lá em Mateus 18, fala que você deve levar outras pessoas, se necessário, para ajudar a resolver a questão. E o que nós vemos aqui não é alguém que está buscando edificar outra pessoa ou tratar o pecado dela, mas talvez expor o pecado. Sem necessidade, conversar com outras pessoas a respeito das falhas. Por razões, talvez não conversar, não entender, não conversar diretamente com aquele que está envolvido aqui. Um comentarista fala da seguinte forma, a respeito disso daqui. Do que é descrito por Tiago dessa forma. Ele fala o seguinte: num tribunal, um juiz deve ser imparcial e avaliar as evidências e ser justo ao aplicar a lei e pronunciar a sentença. O difamador, por outro lado, geralmente deixa de ficar sabendo sobre os fatos. Evita falar na presença do acusado, deixa de lado a lei do amor, nomeia a si mesmo juiz e, como tal, dá o veredito. Quando nós agimos dessa forma, demonstrando julgamento e falando mal daqueles que nós não deveríamos estar falando, nós botamos nossas razões superiores ao nosso irmão. Nós botamos aquilo que a gente pensa acima dele. E nós nos colocamos como juízes diante disso. Notem que logo, alguns versículos antes, no versículo 7, ele trata de nós como aqueles que devem fazer o que diante de Deus? Se submeter. Se colocar debaixo do Senhor, da palavra dele, da vontade dele. E quando nós, imediatamente logo depois, ele deixa claro que quando nós fazemos e agimos dessa forma, não colocamos nosso próximo acima de nós mesmos. Não amamos o nosso próximo como nós nos amamos. Nós o negligenciamos. E isso não deve nos marcar. Não deve ser da forma que qualquer cristão deve agir. Então, tenham cuidado para que você não caia nisso, de considerar você mesmo superior aos outros, agindo dessa forma. Para continuar, você pode cair em outros erros.
agindo conforme o que é descrito aqui. No final do versículo 11 e no final da parte que eu li antes e até o final do versículo 11 diz: quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Eu não consegui trazer aqui, mas eu vi a imagem de um paralelo entre o fato de nós agirmos dessa forma contra alguém ou com alguém, com a forma que nós agimos com a lei de Deus. Mas se você prestar atenção, dá para notar isso. Olha só, quem fala contra seu irmão, logo na parte seguinte diz, quando você julga a lei, nessa primeira parte, quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Ele trata e usa as mesmas palavras para descrever o nosso relacionamento com outra pessoa, do nosso relacionamento com a lei de Deus, com a palavra dele, com aquilo que deveria nos guiar, que deveria nos dirigir, sobre o qual nós deveríamos respeitar e honrar essa lei. É isso que deveria estar nos motivando a agir com as pessoas que estão próximas de nós. E é um cuidado que nós devemos ter. Se nós agimos conforme aquilo que o Senhor ordenou, nós respeitamos e nos submetemos àquilo que Ele quer. Mas se nós não agimos dessa forma, sabe qual seria a nossa resposta? Qual é a forma? Você olha para a lei de Deus e diz, ok, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu entendo isso. Eu ouvi a respeito disso. O Antigo Testamento falou, Jesus falou. Em outros momentos fala a respeito disso na palavra de Deus. Tiago nos deixa claro de novo a respeito disso. Agora, você olha para essas verdades, nota e entende isso. Ouve repetidamente. Mas o que Tiago está dizendo aqui, se você entendeu e não segue e não age conforme isso, você a considera desnecessária. Não sei por qual razões, mas as suas razões se tornam mais importantes do que obedecer à lei. Você se torna mais importante, seu raciocínio, qualquer motivo que você tenha para falar mal de alguma pessoa. Caluniar, ofender, independente do que for, você se coloca superior à lei de Deus. Agora, obviamente, não é mais apenas com o seu irmão, mas é com a palavra de Deus. Você desvaloriza aquilo que deveria ser sua diretriz. Você se coloca como alguém que julga essa lei e diz, não é necessário e não é importante para mim. Não vou seguir isso. Olha, com certeza a resposta para isso são relacionamentos problemáticos. São conflitos entre você e outras pessoas. E isso não deveria nunca nos marcar. Porque se nós confiamos nessa palavra para nos entregar a salvação, se ouvimos por meio dela que Cristo morreu por nós, se sacrificou, e nós acreditamos fielmente que tudo que o Senhor fala aqui é verdade e não falha, como podemos olhar para isso e agir como juiz sobre ela e superior a ela, dizendo, não vou obedecer essa parte. Não é conveniente para mim. Ou esse irmão não merece isso. Nós agimos como juízes diante da lei.
A gente julga a lei de Deus como inferior àquilo que nós pensamos nessas ocasiões. E por último, nós, além de nos considerarmos, ao agirmos dessa forma, como superiores ao nosso irmão, como superiores à lei de Deus, a gente se considera superior ao próprio Deus. Versículo 12 diz o seguinte: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Em uma atitude como essa, a gente desconsidera que o nosso Senhor, Ele é superior a nós. Isso. Que nós não somos capazes de julgar o coração, mas Ele é. E que o julgamento dele é perfeito, o nosso não. Na última mensagem, em outras a respeito do livro de Tiago, eu falei como é perigoso a arrogância relacionada com o cristão. Porque a gente não consegue obedecer à lei do Senhor, seguir Ele e obedecer o que Ele nos ordena, nos considerando bons, tendo orgulho de nós mesmos, de quem nós somos em nossa humanidade. Mas deveria sempre ser uma marca de todo cristão, a humildade. Porque senão chega na conclusão de que nós estamos aqui. De que a gente deixa de considerar que é apenas um que é legislador, que dá as regras, que nos guia e nos julga conforme a sua justiça. Que nós não somos capazes de salvar a pessoa. Que ao falar mal da pessoa, da forma que Tiago está trazendo aqui, não é no intuito de resgatar aquele irmão. Não é do intuito de fazer ele entender a necessidade que ele tem de Deus, não de nós. Não do que a gente pensa, mas do que Deus pensa. Se nós nos preocupássemos mais com o que Deus é e como Ele pode agir, poderíamos falar com o nosso irmão, não mal dele, pelas costas dele. Mas poderíamos chegar para ele, como mencionei a respeito de Mateus capítulo 18, e confrontá-lo a respeito daquele que é juiz. E conforme a palavra dele, conforme o que o Senhor diz, não do que a gente acha. Olha, o que a gente acha é tão pouco diante do que o Senhor nos revela. E aí se torna relevante e imprescindível nós conhecermos mais profundamente essa palavra. Tem um pastor que talvez conheçam quem é, mas eu não vou mencionar o nome, mas ele falou que ele ia ter um propósito, ia ter um interesse de fazer, que ao aconselhar pessoas, tudo que ele falaria, ele buscaria que fosse respaldado e fosse guiado apenas pela palavra de Deus, não pelo que ele acha. Qualquer coisa que ele falasse seria e viria da palavra de Deus. Eu acho isso bem interessante, porque quando a gente aconselha pessoas, algumas vezes a gente corre o risco de dizer aquilo que a gente acha, não o que o Senhor fala. Você tem reconhecido que essa verdade trazida por esse versículo, que para você isso é muito claro, que para a sua vida, para os seus relacionamentos, para os desafios que você passa, para as pessoas que estão ao seu redor, para você mesmo, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Se você reconhece isso, permita que Ele julgue as pessoas ao seu redor. Você pode ser um instrumento para redimir pessoas,
para falar a respeito da palavra dele para as pessoas. Talvez você conheça pouco da palavra dele para poder falar. Então, o único caminho nisso é esquecer o que você acha e correr para a palavra dele, correr para a lei dele. E se você encontra pecado na vida das pessoas, use a lei dele. Use as diretrizes desse Deus. E aí você será capaz de obedecer essa mesma lei. Porque à medida que você falar apenas mal dessa pessoa, você mesmo se torna um transgressor, um desobediente. Em última análise, sempre o nosso Deus, Ele é o único que é legislador, que Ele delega, sim, seus poderes para o ser humano, para servirem aquele que é o justo juiz. A gente vê um paralelo muito interessante no Cântico de Moisés, onde ele fala: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Olha, se você tem entendido, talvez eu, Alaor, tenho falhado, pecado, tenho sido desobediente de alguma forma, a última coisa que deveria ser natural para nós como igreja é falar mal uns para os outros a respeito disso. Sabe, se você reconhece as minhas falhas na minha vida, entenda que existe sim um Deus que é nosso legislador, que Ele pode me julgar e me punir, e que Ele pode me salvar do meu pecado e das minhas falhas. Então se aproxime do Senhor para falar talvez a respeito da minha vida com Ele. Você pode orar pelas pessoas que estão próximas de você. Se eu reconheço que há falhas na vida do Lucas, na vida da Adri, ou de qualquer um, nós temos total liberdade a chegar àquele que é o justo juiz e falar: Senhor, eu não sei exatamente o que passa no coração dessas pessoas, mas peço que o Senhor esteja resgatando ou revelando para mim a verdade a respeito disso, ou para a pessoa que ela venha entender do seu pecado. Como é triste com pessoas que são marcadas por não fazerem isso. Sabe por quê? Porque novamente a gente chega para o capítulo 4 e ouve isso das igrejas. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês no início do capítulo 4? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem desse orgulho, dessa inveja, dessa arrogância que você tem? Dessa falta de amor que vocês têm uns pelos outros? Esses conflitos surgem de pessoas que não reconhecem ou abandonam a vontade de Deus. E não reconhecem que Ele é superior a nós mesmos. Porque elas se consideram maiores do que o próprio Deus. Eu e você devemos reconhecer na palavra de Deus essa verdade. Devemos entender que o amor uns pelos outros é uma marca do cristão. João falou isso, Tiago deixa muito claro, Cristo nos exorta para agir dessa forma. E é assim que eu e você devemos buscar agir. Nós devemos nos preocupar pela vida dos outros. Se vemos falhas e defeitos, que é inevitável você ver, busque confrontar diante do Senhor. Ser usado por Deus para revelar isso. Mas sempre se preocupando
com o outro acima de você mesmo. Com a palavra de Deus acima do que o que você pensa. Com o Senhor sendo juiz, não você. Ele termina com essa exata pergunta, nos confrontando. De quem você é? No final do versículo 12. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A resposta para isso é que nós somos como ele. Outro pecador, olhando para um pecador e agindo em pecado. Porque se nós, como fala no versículo 11, falamos mal uns dos outros, nós somos melhores do que ele. Nos tornamos culpados, assim como talvez ele seja. Permita que o amor pelo seu irmão, o amor pela palavra de Deus e o amor pelo Senhor te ajude a viver não como juiz, mas de novo a respeito do que fala o versículo 7, se submetendo ao Senhor e sendo usado por Ele para demonstrar o mesmo amor que nosso Deus tem por nós. Essa é uma excelente forma de viver a igreja. De agir com pessoas que podem ser difíceis, mas você pode ser uma bênção na vida daqueles que estão bem próximo de você. É isso que eu gostaria de falar a respeito desses 2 versículos. Que nós possamos ouvir isso e se submeter, abandonando nosso orgulho e sendo guiado pelo Senhor. Vou orar para encerrar esse momento. Senhor, nosso maravilhoso Deus, sou grato porque a Tua palavra nos revela tantas vezes dos Teus atos de graça, misericórdia, bondade. Você sim, algumas vezes se coloca como juiz nosso. E é todo o seu direito agir assim. Nos ajude a entender que o Senhor sim é um perfeito juiz, mas nós às vezes falhamos. Nos ajude a viver o amor que o Senhor nos pede. Que o Senhor não só gostaria de ver em nós, mas que nós devemos responder a Ti. Que seja uma marca muito clara da Tua igreja, dessa igreja, o amor um pelo outro. Mesmo quando seja através da confrontação do pecado. Mas nunca da calúnia, nunca da inveja, nunca da malícia, nunca da difamação. Que algumas vezes nós vemos. Que essa igreja seja marcada por isso. Que a minha vida seja marcada por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.